Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz aqui. Vamos trazer o programa da ESPN de hoje, que comentou tudo sobre esse jogão aí. Cruzeiro versus Vasco. Que jogo importante, família vascaína. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale muito a pena aí. Análise, palpite, prováveis escalações. Vale muito a pena acompanhar esse programa de hoje aí. Eu quero a sua opinião no final. Se liga só. Como explicar tamanha diferença nas duas campanhas de Cruzeiro e Vasco? São 30 jogos até agora na Série B. Um é o primeiro colocado com 65 pontos, o Vasco é o quarto com 48. O aproveitamento do Cruzeiro é de mais de 72% e do Vasco 53,3%. 41 gols fez o Cruzeiro em 30 jogos, o Vasco fez 35. O Cruzeiro sofreu só 16 gols, olha só, em 30 partidas e o Vasco 25. Como explicar tamanha diferença, Breler? Vou começar com você. Então, Abel, a gente percebe a regularidade na campanha do Cruzeiro pela estabilidade que finalmente conseguiu na Série B. Com Paulo Pesolano, ele logo de cara estabelece uma identidade de jogo. A gente sabe como o Cruzeiro atua desde o começo da temporada e essa estabilidade faz muita diferença. Chegam jogadores novos no meio da temporada, como o Bruno Rodrigues, e se encaixam facilmente. No caso do Vasco, muitos problemas, muitas mudanças. E começa a dar ruim com a saída do Zé Ricardo. O Zé Ricardo tinha estabelecido uma estratégia de montar um time mais copeiro, mais competitivo, um time que não jogava bonito, que não tinha um jogo vistoso, mas conseguia ter essa identidade que a Série B pede, de muita entrega, de muita valentia. E quando sai o Zé Ricardo, assume o Emílio Faro, e no primeiro jogo entre as equipes, no primeiro turno, foi 1-0 para o Vasco lá no Maracanã, com gol do Getúlio. O Emílio Faro tinha acabado de assumir, pegando ali a herança do Zé Ricardo, só que é uma ruptura muito brusca com o trabalho. A contratação do Maurício Souza, que tenta impor um estilo mais ofensivo, que tenta fazer o Vasco jogar para frente, mas essa não era a característica do elenco, que foi montado pelo Zé Ricardo. E essa ruptura fez muito mal ao Vasco. Quando tenta reverter, volta o Emílio Faro, um auxiliar como treinador provisório, o Vasco, a coisa desanda. 7 derrotas consecutivas fora de casa, um recorde na história do Vasco. Então, por isso, hoje, para o torcedor vascaíno, um empate aqui no Mineirão está de ótimo tamanho, porque sabe que a decisão do Vasco é contra o Londrina. E aí tem um problemaço para o Jorginho, que é o treinador que assumiu até o fim da campanha, que são 8 jogadores pendurados, Abel. Até para jogar para vocês debaterem aí no estúdio, ter tanta gente pendurada, sendo 5 deles titulares, o goleiro Thiago Rodrigues, Danilo Boza e Anderson Conceição, simplesmente a dupla de zaga, além de Nenê e Andrei Santos, 2 dos principais jogadores do time, o Vasco vai precisar ter muito cuidado hoje para não ter jogador suspenso para essa final, como tem sido tratada, na disputa por uma possível última vaga na primeira divisão do ano que vem. Missão complicadíssima, hein? Segurar o Cruzeiro empolgadaço. Em casa, diante da torcida. E ainda tomar cuidado para não esfacelar o time para o jogo contra o Londrina. Que missão tem o Jorginho e o Vasco logo mais, hein, Natália? E disse muito bem, né? O Breno falando da próxima rodada enfrenta um concorrente direto por posição ali. Então aí é uma questão estratégica. Qual é o jogador que você sabe que perde a cabeça mais fácil? Tirando jogadores de defesa que, né, a gente sabe que qualquer falta mais complicada ali, um cartão amarelo é possível. Mas estrategicamente pensando, você tem uma opção de reposição de peça na sua linha de defesa que não vai te causar tantos problemas? Ou você pensa em poupar ali um Nenê da vida, um Andrei nesse jogo contra o Cruzeiro, pensando justamente nesse confronto direto contra o Londrina? É complicada a situação do jogadores-chave do Vasco, Sim. Né? Distribuídos por setores-chave do campo. Você perdeu o seu goleiro, o seu miolo de zaga, o seu cérebro, que ainda é o Nenê. Acho que o Vasco tem que ir com calma hoje. Com calma. O Cruzeiro também. Porque essa pressão para ter que vai estar todo mundo pilhado, professor. Não vai ter calma nenhuma, professor. Tem uma coisa que não é possível no Mineirão hoje é calma, professor. Pelo amor de Deus. Por que tem que ser hoje? O Abel falou, uma certeza é que o Cruzeiro sobe. Essa é uma certeza. Você acha que não está todo mundo ansioso? Tá ansioso, duas temporadas? Ninguém está dizendo que tem que ser hoje, mas todo mundo espera que seja hoje, claro, professor. Isso é natural, mas às vezes essas coisas atrapalham times que estão com boas campanhas. Então, se empata hoje, acaba o mundo para o Cruzeiro? Não. E nem para o Vasco. Então peraí um pouquinho. Hoje... Olha aqui, temos uma tela.
para aumentar ainda mais essa ansiedade que o professor está dizendo que pode atrapalhar muita os ansiedade. acessos mais rápidos Aí, da pronto, história, viu, professor? Agora essa tela te ajudou, Olha aí, hein? professor. Deram uma mão pra você aí. O Cruzeiro vai quebrar o recorde, acesso para a Série A com mais rodadas de antecedência. Temos o Corinthians de 2008. Eu tava lá. Senhor professor Celso Zelt. Contra o Ceará. O Coringão voltou. 6 rodadas de antecedência. Se tivesse empatado, você ia ficar feliz, professor. A Portuguesa Lusa de 2011. Barcelona. A Barcelusa. Um abraço para o amigo Eduardo Afonso, para Flavinho, para toda a coletividade A gente Luz. foi bola. 6 rodadas de antecedência. O Verdão de 2013, 6 rodadas de antecedência. O Cruzeiro hoje, senhor professor Celso Zelt, Que tá querendo calma no Mineirão. pode Tá maluco, subir com professor? 7 rodadas? E o senhor está pedindo calma. Poder pode. calmo lá, tá Eu embora, tenho tá? pra mim que esse jogo vai empatar. Vai ser 1-1. Ah, é? Eu tenho pra mim. Olha, não, já- não posso dar esse palpite no sai do muro, que vão chamar de muro. Nunca vi isso que não pode Ou empatar. então, o pai do Breler falou que vai ser 2-2. É. Mas eu acho que vai ser 1-1. Por que você acha que vai ser 1-1? Porque eu acho Então que o Vasco vai reagir, porque o Vasco tá perdendo todas. O Vasco- E contra o Cruzeiro, logo contra o Então, Cruzeiro? o Breler acabou de falar do recorde histórico de 7 derrotas seguidas, né? Fora de casa. Eu trabalho muito com essas planilhas de resultado. Tem umas coisas que... Você não tá gostando dessa planilha? Não, Você quer mudar? acho que o Vasco não vai fazer 8. Não vai fazer 8 fora de casa. Nós Tem que perdendo. combinar com o Cruzeiro, viu, professor? Eu acho que o Cruzeiro pode se perder na sua ansiedade. Aquela cobrança do vamos lá, tem que ganhar. Acho que as coisas podem se equilibrar A nesse presença do Ronaldo Fenômeno no vestiário, aquela última Presença palavra, de peso, em todos os pesolando, sentidos. aquele vídeo que vai rodar no dia seguinte, o torcedor do Cruzeiro vai chorar, aquele vídeo de bastidores não vai acabar com a ansiedade, não vai? Eu preferia que ele jogasse. Se você falasse que hoje ele ia jogar, eu retiro o empate aqui na hora. É importante, Olha lá. mas eu acho muita expectativa. A baita presença, né, professor? Baita Mas presença. essa é uma ansiedade boa, né, professor? É algo positivo que o Cruzeirense está vivendo. Porque o Brenner lembrou muito bem. A gente está contando a história do final, que pode ser hoje o final em relação a confirmar o acesso. Mas é uma história que foi muito dolorida nos últimos 3 anos para o Cruzeiro. Muito complicada, né? A gente viu o Cruzeiro trocando de treinador na reta final dos 2 últimos anos para não cair para C. É o primeiro grande. Veio o que Felipão, demora veio o tanto. Luxemburgo para evitar queda para a terceira divisão. Não para brigar por acesso. Agora a gente está falando aqui do Cruzeiro, que está 7 rodadas para confirmar o acesso. Se não confirmar hoje no Mineirão, vai confirmar mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é uma outra situação, é uma outra repercussão, é um outro tipo de ansiedade, não é uma ansiedade com medo, algo ruim, algo negativo. Isso muda muito realmente o cenário, Mas o ambiente ainda pro que jogo. seja- Eu sei que... Desculpa, Natália, rapidinho. Eu sei que o professor não tem nada contra o Cruzeiro. Não, Óbvio que não. contrário. Mas está querendo jogar água no chope do Cruzeiro. Não, eu estou querendo só avisar que o mundo não acaba se o Cruzeiro não subir hoje. Boa. É, mas eu entendo essa questão da ansiedade, assim, mesmo que, ainda que seja para uma ansiedade positiva, a ansiedade atrapalha. Né? Ainda mais que seja aquela coisa, é o ímpeto de você querer resolver. A gente vê isso muito no futebol. O time sai perdendo de 1-0, aí em 5 minutos tomou um gol. A ansiedade de querer fazer aquilo Sim. virar, acaba Mas, ó, se a atrapalhando. gente parar para pensar, nos últimos 3 anos, quantas vezes o Cruzeirense viveu a ansiedade que está vivendo hoje? Ansiedade maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Comparando com os outros Saudade anos. da ansiedade. A ansiedade dos 2 últimos anos, Saudade, Abel, né? era para acabar logo o Saudade da campeonato. ansiedade. Olha, 14º, vamos assinar em 14º. 15º, vamos assinar em 15º. Agora não. Das 3 séries B que o Cruzeiro disputou, essa é a única em que apareceu essa ansiedade. É. Nas outras duas, a ansiedade não era ansiedade, era angústia, com o Filipão, que não Exatamente. cair pra ser. Eu sei que, sabe quem está muito ansioso? Fernando Saraiva para falar. Antes do Saraiva, uma tela com os maiores públicos do Cruzeiro. É na Série B, nessa temporada 2022? No Mineirão é isso? não perdeu. Olha aí, ó. É isso mesmo, maiores públicos do Cruzeiro da Série B em 2022. Então lá de baixo é contra o Operário, vitória por 1-0, quase 53 mil, vamos dizer assim. Vitória contra a Ponte Preta, 2-0, 58.076. Vitória contra o Sampaio Correia, 58.400 quase, tô arredondando tudo. E empate com o Criciúma, 58.702 pessoas. A média é de 38.721 torcedores em 15 jogos. Hoje, o esperado, mais de 60 mil pessoas. Será que vem mais uma vitória, um empate? A ansiedade vai atrapalhar mais o Cruzeiro? O Vasco também está ansioso para garantir logo muito importante essa pro Vasco. vaga, hein, Fernando Saraiva? Esse programa é uma delícia. Fico aqui ouvindo vocês, pensando. Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Como vocês não gostam de muro, eu acho que o Cruzeiro ganha o jogo, tá? Acho que o Cruzeiro ganha o jogo por 1-0. Sobre os pendurados do Vasco, me lembra aquela canção do Ney Mato Grosso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que botar todo mundo, ver o que vai acontecer, tentar ganhar a partida e ver quem é que vai estar apto para enfrentar o Londrina. Nesse momento não tem muito o que fazer, né? Agora, o que eu acho bacana, que foi um assunto que vocês não abordaram de forma mais profunda, assim, a gente chega nesse momento da Série B, com o Cruzeiro a uma vitória de garantir o acesso, depois de 2 temporadas, né, terceira temporada agora. A gente chega com o Vasco brigando também para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mineirão com 60 mil torcedores. Então, assim, eu acho que mais do que tudo, é claro que para o Cruzeirense e para o Vascaíno, vai ser emoção, vai ser sofrimento, vai ser torcida. E para toda a comunidade que gosta de futebol, que ama o futebol, vai ser um grande espetáculo. Então, espetacular. Na Série B, nesse momento, é um jogo como esse, o Mineirão lotado. Cruzeiro e Vasco, 21 horas no Mineirão. Professor palpitou 1-1, Prats.
pro Vasco, 1-1, pro torcedor do Vasco, eu imagino que é 1-1 pro Vasco. é motivo pra uma Hoje é 1-1 pro festa. Vasco. É um bom resultado. Bacalhoada, bolinho de bacalhau maravilhoso, um vinhozinho português, Ai, gente, coisa linda. ele tá- 1-1 é pra comemorar. Eu quero saber o palpite do Prats. Pode empate? Pode, o professor já estragou já. Pode em Prats. O professor já começou aí com Prats. a muretagem. 2-2. Mas o Saraiva falou 1-0 Cruzeiro, não foi isso? Foi. 1-0 Cruzeiro, devolvendo a derrota do Turco. Você pode surpreender. O Breler Você pode- Pires está nos escutando? Você quer primeiro o Não. palpite dele? Eu queria, porque até no palpite do Breler eu posso traçar não, algum... não é possível. Algum caminho? Então, mas ele fugiu. Não, hoje eu não preciso palpitar. É sério. Não? Mas você tá no Mineirão, pô, não vai Eu palpitar? entendo o Breler, eu tô com ele. Mas hoje o palpite é muito lógico, é fácil hoje. 4-1 Cruzeiro. Quanto? Por quê? Estamos falando do time que tem 91% de aproveitamento jogando aqui no Mineirão. E do adversário que tem 28% de aproveitamento jogando fora de casa. Vem de 7 derrotas consecutivas como visitante. Precisa ser muito otimista, como meu pai, para acreditar que o Vasco vai sair daqui com uma vitória hoje. Também Só se vou dar meu acontecer palpite. algo muito fora da curva. Mas Breler é futebol. Exatamente. E é o Vasco da Gama que está Clube em de campo. Regatas Vasco da Clube Gama. de Regatas Vasco da Gama. Não pode... Abel, eu respeito o futebol, mas eu me apego às estatísticas, aos números. E vocês falaram do público. Hoje pode ser o recorde do Cruzeiro na temporada. O recorde até aqui é o jogo contra o Fluminense, o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Quase 59 mil torcedores. E hoje, certamente, o Cruzeiro deve bater mais de 60 mil. Então, com todo esse apoio, esse clima na cidade, a fase do Cruzeiro, que como time é superior ao Vasco, eu acredito que o Cruzeiro consegue uma vitória com relativa tranquilidade hoje. Caso se confirme esse palpite do Breler, alegria na casa do Breler. A esposa dele, grande cruzeirense. Alegria mais ou menos. Não? Não, porque o Uma pai, festa. dele, falou que vai empatar o jogo. Ah, verdade. O pai do Breler falou que vai empatar. E eu- Tem essa alegria toda também. E eu queria dizer pra... Tem o meu vizinho também. Aí o vizinho dele. O vizinho é o mais vasca- vascaíno de todos. Não, mas o o vizinho vizinho- dele já tá vestido, já tá uniformizado. Já tá tudo, uniformizado, claro. né? Natália, sua primeira vez aqui conosco no F360, o 360 é assim, você viu? O Breler começou dizendo assim, hoje não vou dar palpite. Não vou dar palpite. 10 segundos depois, 4-1 Cruzeiro. Várias contradições, né? Na mesma frase. Tudo bem. Posso dar o meu palpite? Por favor. Eu tô com medo de dar meu palpite, porque eu sou do contra. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco. Olha, Eu acho que o Vasco vai virar Peraí. Vai dar a corte, essa vai dar casinha. corte, vai dar corte. Essa vai dar Gostei da ousadia. Natália Ferrão, ela vai repetir o palpite dela. Essa vai dar Por corte. favor, Natália, quanto vai ser hoje? 2-1 pro Vasco. Acho que é o momento da virada de chavinha com o Jorginho do Vasco pra retomada aí pra Série A. Puxa, eu achei que eu estava sendo ousado. Quanto você falou? 1-1. 1-1. Olha, 35 do primeiro tempo. Isso é um perigo. Começou. Aí, Breler. vem. Estão brincando com coisa séria aqui, Breler. Me digam se é um absurdo o que eu vou dizer agora. Falta pro Vasco, gol de Nenê. Absurdo? Tô Não, falando algo nenhum. absurdo? Ah, É que tem o Cabral no gol, né? Tá um pouco. E aí a gente Não é começa a absurdo, mas pesar. um Mas eu pouco. não acho absurdo nenhum o Nenê meter um golaço. Rafael Cabral, que alguns fanáticos, torcedores apaixonados do Santos, chamam de Rafael dos Santos Neves. Lembrando Gilmar dos Santos Neves. Pode seguir no palpite aí, cara. Mas tá muito cedo esse gol. Eu Tá já muito sei cedo. onde o Abel vai chegar. 35 do primeiro 35 tempo. do primeiro, vem chumbo. Mas eu vou resumir. O meu palpite é vitória do Cruzeiro de virada por 2-1. E não vai acontecer gol de cabeça de zagueiro dessa vez. não. Tá? Ah, que pena. Apesar que um gol do Eduardo Brock... não Tava o seria- Brock falando aí, é isso que eu ia falar pra Se bem você. Não, eu acho que vai... Herói do acesso? Meu palpite é 2-1. 2-1 Cruzeiro é realmente uma missão difícil pro Vasco. Porque tem sido difícil para todo mundo segurar esse Cruzeiro. E no primeiro turno, o Breler lembrou bem. O Vasco ganhou de 1-0 Vasco. no Maracanã lotado, né? Gol do Getúlio. É. O Saraiva, o Saraiva queria falar isso? Ele já deu o palpite dele, né? 1-0 Cruzeiro, Mas foi pode isso? mudar se quiser. Ah, e quer mudar o palpite, é isso? Vamos dar por quê? Você quer trocar? Sim. A Natália, eu adorei a Natália. A Natália mandou mesmo 2-1 Vasco, eu adorei. Depois do Breler dá tanta estatística, né? Que o Breler acho que é impossível. Então, hoje à noite a gente vai saber, né? A gente já viu Bacana. tanta coisa do Vai ser um futebol, jogo né? muito interessante. Exatamente. E o Abel com a criatividade, que é um negócio impressionante. Mantém o palpite, 1-0 Cruzeiro. Gente do céu, tudo bem que a expectativa em torno do Vasco tem que ser sempre maior, que a torcida não está tão satisfeita com o momento, mas a gente está falando de uma camisa muito forte que está em quarto na Série B. A gente não está falando do Lanterna, a gente não está falando de um time ameaçado de cair para C, a gente está falando de uma camisa tão grande quanto a do Cruzeiro. Mas peraí, o único que falou em massacre aqui foi o senhor Breler, que falou 4-1 pro Cruzeiro. É isso. Os outros, mas há um certo massacre moral no ar, né? Fora eu e a Natália aqui, a turma está condenando o Vasco a ser esparre nesse jogo. Então vamos falar dos meninos do Vasco? A gente tem uma tela para As falar. crias da base? Os miúdos de São Januário. Vamos lá com essa tela? Entre eles tem o Andrei. Ah, não. Aí primeiro temos os artilheiros. Aí o Nenê tá longe de ser um menino, pô. É. Olha lá. Raniel, 9 gols. O Andrei tem 6 gols. 18 anos só o Andrei. Já tem muito time da Europa de olho nele, hein? Esse é jogador de bola, né? Muito. Pra mim é o melhor do Vasco na Série B. Joga muito.
Nenê, que alguns corneteiros vascaínos ficam falando mal, mas é um jogador importantíssimo nessa campanha. 5 gols, 41 Importantíssimo ou anos se der uma exagerada, Abel? É importante, pô. É importante. Várias vitórias do Vasco. Assistência. Assistência dele ou não? Tô falando bobagem. Assistência dele. Vai enfrentar hoje um time que, quando perde a bola, pressiona muito, coloca muita gente no campo de ataque, tem que correr Quer também, dizer- tem que ajudar Ah, bastante. você tá corneteiro Pode também, seguir, hein? Pode seguir. Pô, mas Mas alguém pode fazer a função dele, ele tá ali pra servir o jogador de frente. E aí o técnico tem que entender que ele tem 41 anos e tem que fazer o quê? Deixar ele livre pra jogar assim. E o resto é que corra por ele. É o que tem hoje, né? Porque o cara decide no escanteio, Fica muita coisa. numa cobrança de falta. É, Antes de conectar o Nenê, imagine o Vasco das últimas Sem o temporadas sem Nenê. Exato. exatamente. É porque o senhor Rafael Prats, ele Tem só quer sentimentos valorizar o jogo sem a bola. Tem que correr, claro que sem a bola é importante. Mas com a bola, o cara que cruza bem, que faz gol, Ajuda, ele claro que ajuda, ajuda. ele é Dá um importante passe, também. assistência. Ajuda não, os outros é que ajudam um cara assim. Não inverte a Ele situação, ajuda, não. professor. Os outros ajudam um cara Ajuda, assim. Um cara assim faz o principal. Vamos ouvir o Breler sobre Nenê? Vamos. Ele gosta desse assunto. E sobre os garotos. Ele adora esse assunto. E sobre os garotos do Vasco. Diga lá, Breler. Então, Abel, o Jorginho, ele chega e já cumpre uma missão necessária. Rejuvenescer um pouco esse time, dar um pouco mais de força. E aí, a alternativa, que é um pouco impopular, foi barrar o Alex Teixeira contra o Náutico. E funcionou. O Vasco, por mais que não tenha jogado um futebol esplendoroso, conseguiu golear e ser mais competitivo. Conseguiu ter um pouco mais de desenvoltura na frente. Porque quando você tem Raniel, Nenê e Alex Teixeira ali na frente, perde muito em recomposição. E jogando com o Ignaldo, que é um jogador jovem, jogador rápido, jogador que se aproxima muito do Raniel, mas também faz esse trabalho de marcação, o Vasco ganhou um pouco mais de equilíbrio. Então hoje é bem possível que o Jorginho repita a escalação do último jogo, mantendo o Alex Teixeira no banco. E eu até teria uma opinião mais impopular, Abel. Vocês aí vão discordar de mim certamente, mas hoje, para mim, seria um jogo para ter o Nenê no banco. O Nenê começando como alternativa e tentar dar mais uma encorpada lá na frente, com o Figueiredo, que entrou bem contra o Náutico e poderia ajudar a segurar o Cruzeiro, pelo menos no segundo tempo, freando essa empolgação. Quem sabe no segundo, tentando apostar mais numa bola parada com a entrada do Nenê, que tem cartão amarelo, hein? Nenê é um desses jogadores que está pendurado e caso tome um amarelo aqui no Mineirão, não vai enfrentar o Londrina. Então, peraí. Você quer tirar o Nenê do time titular porque você acha que o time vai melhorar sem ele? Ou você está preocupado dele ficar fora do jogo contra o Londrina? Quero entender isso aí. As duas coisas, Abel. Eu falo que o Vasco precisa ter equilíbrio. Quando joga em casa, em São Januário, é importante sim ter o Nenê, porque o Vasco geralmente vai para o abafa, ataca um pouco mais, e o Nenê é importante não só para fazer essa ligação com o ataque, mas também nas bolas paradas. Para o jogo de hoje, o Cruzeiro tem um meio-campo muito bem encaixado, joga com 3 zagueiros, oferece pouco espaço aos seus adversários, ainda mais jogando em casa. Então, com o Figueiredo, o Vasco ganharia um pouco mais de força física, ganharia também possibilidade de arremate de longa distância e consegue pensar no Nenê para a etapa final do jogo e também preocupado com uma possível suspensão para o jogo contra o Londrina. Esse sim, um jogo de peso, um jogo de 6 pontos para o Vasco. Tô achando que o Breler conversou com o Prats hoje de manhã cedo, antes de vir pro Fizeram um programa. vídeo chamada. É. Eu aposto que o Prats também tiraria o Nenê do time titular. Não, acho que a ideia do Breler é interessante. Olha lá. Porque o Breler tá falando muito em relação ao Vasco para tentar... Marcação, pressão, para tentar saída de conter bola. o Cruzeiro. Porque uma das marcas do Cruzeiro do Pesolano é essa marca de ter um time que marca bem à frente, pressiona rapidamente para roubar a bola. O Cruzeiro, Abel, já jogou melhor do que tem jogado. É bom a gente pontuar. O Cruzeiro não teve nos últimos jogos suas melhores atuações. Agora, o time foi tão bem treinado pelo Pesolano, tão bem organizado pelo Pesolano, que mesmo quando o nível de intensidade, o ritmo cai um pouco, geralmente o Cruzeiro ganha os seus jogos. Né? Foi assim contra o CRB, empatou com o Criciúma, mas pressionou até o final, mesmo com algumas trocas do Pesolano, até trocando de posição alguns jogadores. Me parece que se o entendimento do Jorginho for para tentar conter o ânimo, conter o ritmo, diminuir a velocidade do Cruzeiro, a ideia de entrar com o Figueiredo não é uma ideia ruim, não. Me parece uma ideia absurda, não, pelo que o jogo talvez apresente. Sabe quem mandou mensagem aqui? O Anjo Azul. Ah, que ele falou. Anjo Azul. Ele foi a todos os jogos. É, parece que estará no Mineirão Vai tá, mais uma claro vez, que vai. tem ido com seu filhinho. Anjo Azul está bravo, sabe com quem? O quê? Com Natália. Ah, por causa do palpite. O quê, hein? Porque Natália palpitou 2-1 pro Não, Vasco. Natália, mas isso é ótimo. Mandou um grande torcedor cruzeirense. O fã de esporte sempre tem que mirar a gente e dar também assim, não, mas você não sabe nada, pra amanhã voltar, entendeu? E se a gente acerta, aí a gente que fala pra eles. Não, e pode cornetar. Amanhã Quem estarei sabe? aqui de novo, pode cornetar se eu errar o palpite, mas é palpite, né? Palpite, você foi muito bem, Natália, no seu palpite. Eu gosto dessa coragem, Natália. Parabéns, Natália. Repita. Vai ganhar sozinha. Se ganhar, Professor, vai você ganhar tiraria o sozinha. Nenê hoje? Olha, na teoria, é o que se tem que fazer. Não vai no papo do Mas na Breler e do prática- Prats, não, professor. É isso que eu ia falar, porque na prática, você coloca o cara no banco, você abre mão do pouco respiro que você tem numa bola parada, numa bola enfiada, num talento. Toma uma traulitada logo no primeiro tempo, Aí põe o Nenê. acabou, vai Não precisa tudo mais por água colocar. abaixo. Você tem esse Né? risco, claro. Agora, claro, pensando de uma maneira cartesiana, vai ter muito mais espaço para o Nenê desenvolver contra o Londrina, a possibilidade e até a necessidade do Vasco, né? O Vasco precisa mais do Nenê hoje ou contra o Londrina, se for para escolher.
Então, Se for pra escolher, racionalmente é óbvio que Se for pra escolher os dois. torcedor do Vasco quer ganhar os dois jogos. Não dá, com o Nenê não Mas dá se for os pra dois. escolher uma vitória, qual que é mais importante? Contra o Londrina. Perder hoje e ganhar do Londrina? Contra o Londrina. Mas você tem ou essa perder do garantia. Londrina e ganhar do Cruzeiro? Você tem essa garantia ao não colocar Se o não Nenê existe. hoje? Você tem garantia de que ele vai acabar com o Londrina? Você também não tem essa garantia. Então, eu acho que é um meio termo aí. Quer começar com o Nenê? Começa. Mas fica de olho no jogo. Se a coisa não der certo do jeito que você está pensando, bota o Nenê rapidinho. Então vamos lá com o Cruzeiro de Paulo Pesolano na pedra. Rafael Prats, por favor. Vamos lá. Rafael Cabral no gol, grande Série B, hein? Zé Ivaldo, que veio do Atlético Paranaense, é um jogador de defesa, né? Mas é jogador de volante também com o Pesolano. Zé Ivaldo Oliveira, que faz uma boa Série B. O Eduardo Brock, que nós ouvimos há instantes, né? Pelo lado direito, o Giovani deve começar, com o Machado e Neto Moura como volantes. E o Cipriano, que é o Marquinhos Cipriano, revelado pelo São Paulo. Jogou contra o CRB. Jogou contra o CRB. Pela esquerda, Luvanor deve começar à frente com o Bruno Rodrigues e o Edu. Deve ser o Cruzeiro que pode garantir o acesso hoje à noite no Mineirão. Antes da Natália trazer pra gente o time do Vasco, só vou fazer uma pergunta rápida pro professor. Professor, naquelas suas frases antológicas, e se no lugar do Giovani entrar o Wesley Gasolina, o que ganharia o Cruzeiro? Bota fogo no jogo. É isso que você quer que eu fale, eu falo. Eu sabia que Já que você uma pérola acendeu dessa. o Obrigado, isqueirinho, professor, obrigado. né? Era isso que eu esperava. Eu percebi. Assim como o Rafael Prats, das ondas do rádio para o mundo, Natália Ferrão também, das ondas do rádio para o mundo. De rádio. Já trouxe muitas escalações ali à beira do campo. No pique do rádio. No pique do rádio e da televisão, Natália Ferrão com a escalação do gigante da colina, Natália. Técnico Jorginho manda Léo Matos pela direita, né? Primeiro começa ali com o Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, tem o Anderson Conceição e o Paulo Vitor pra fechar essa primeira linha. E Yuri Lara e Andrei Santos na frente, um pouco mais avançado o Nenê. E aí vem o Marlon Gomes pela direita, o Raniel centralizado e o Figueiredo pela esquerda de ataque. Então tem Nenê e tem Figueiredo também. É novidade isso. É isso que eu Não ia é? perguntar. Vocês barraram o Egnaldo, hein? O Ignaldo saiu do time aqui. O Ignaldo que saiu, Breno. Vocês barraram. Ele treinou ontem, né? Ele treinou. Isso que eu ia perguntar, por que não pode ter Nenê e Figueiredo? Pois é, Falei, mas vou aí não perguntar, tem Aguinaldo. vou ser massacrado aqui. Apareceu ali na escalação, tá É que a vendo? ideia do Breno, acho que é mais a questão dessa marcação-pressão do que os dois realmente jogarem junto. Para uma recomposição defensiva e aquela primeira linha de pressão, a linha um pouco mais alta, o Nenê não funciona tão bem, né? Ele vai cansar muito fácil e aquilo que ele está disposto a fazer, que é realmente a função dele, não vai dar certo, porque ele vai se desgastar na marcação. Agora, eles podem jogar isso, mas desse jeito. O Rodrigues utilizando mais o corredor ali pelo lado esquerdo, mais um jogador de velocidade na passagem para receber essa bola no ponto futuro.